Olá, estamos ao vivo. Vamos ver, a Adriana vai chegar daqui a pouquinho. Anda, Adriana. Oi, Isabela. Ai, Adri. Oi, Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. E você, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá conversar sobre esse assunto tão importante, tão impactante, que está dando tanto o que falar nas redes sociais. Primeiro vamos Isso falar um aí. pouquinho do que é o rol da ANS. Aliás, eu vou botar aqui no comentário, vou fixar o tema da nossa live, que é Supremo Tribunal de Justiça e o rol taxativo. Isso aí. Tô arrumando a luz aqui, que essa luz tá meio... Deixa eu ver se eu... Ok, a gente vai fixando enquanto isso, fixar Tá melhor comentário, assim, vocês Dri? podem... Oi? Tá Tá ótimo. melhor assim? Tá. Tá muito bom. Vocês têm aí uma caixinha de perguntas, vocês podem fazer pergunta. Vamos lá, Adri, comenta aí. Vamos começar falando do que é o rol da ANS, né? Para as pessoas entenderem. Então, primeira coisa, então, Dri, boa tarde a todo mundo que tá aí. Obrigada por terem entrado. Eu acho que esse assunto é um assunto que tá rodando as redes sociais, né? Eu acho que tem muita gente que não sabe o que é o rol da ANS, não tem nem ideia, né, do que seja. E aí é importante a gente falar sobre ele para que a gente divulgue tudo o que aconteceu, né, recente. Então, o rol da ANS, a ANS é a Agência Suplementar, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que é a saúde suplementar? São os planos de saúde, são os seguros de saúde, né? Então, quando a gente fala do rol da ANS, o rol da ANS é uma lista de medicamentos e procedimentos que são sugestões de cobertura para os convênios. Né? E por que Deixa a eu gente está só falando... interromper você, uma coisa muito importante que você falou. Não é só medicamento, é também procedimentos. Exato, então Exames, cirurgias, exames, cirurgias. terapias, né? Isso, Então, são várias coisas. É porque outras terapias... há uma coisa das pessoas ficarem preocupadas de ser só medicamento oral, e não é isso. As pessoas têm Não. que entender que no rol inclui tudo, até determinados procedimentos cirúrgicos, não é isso? Exato. Continua. E outros procedimentos também, por exemplo, procedimentos como terapias, né? Então, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, tudo isso também está incluso, né? Procedimentos que são feitos por esses profissionais também estão inclusos aí no rol e tal. Então, é isso que o rol é isso, assim, é uma lista de procedimentos de medicamentos que a ANS faz a cada 2 ou 3 anos, né? Para dizer para os convênios, olha, isso aqui é alguma coisa que você deve cobrir. O resto, Mas se passa você a ser uma quiser cobertura cobrir... obrigatória, né? Então, o resto, se você quiser cobrir, né, você cobre como você achar melhor. E agora o que mudou, Dri? Conta aí para todo mundo o que mudou. Então, o que muda com essa história do Supremo Tribunal de Justiça, né? A segunda sessão decidiu na quarta-feira, ontem, dia 8 de junho, que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, ou seja, isso que a Adri estava comentando, ele é taxativo. Ou seja, se não estiver contemplado nesse rol, os convênios não são obrigados a cumprir. E nós sabemos, nós que trabalhamos com oncohematologia, sabemos que às vezes determinados tratamentos são aprovados e levam 2 anos até que estejam dentro do rol. E isso, 2 anos para um paciente, não é considerado razoável. Então, isso passa a ser um impedimento para muitos profissionais de estabelecerem condutas baseadas no seu entendimento do que é melhor para o paciente, baseadas em estudos clínicos, apresentações no congresso, depois publicações em periódicos internacionais. E isso, uma vez que esteja aprovado pela Anvisa, não quer dizer que vai estar no rol. E isso é uma coisa muito complicada.
Eu vou dar só uma pausa para falar para o pessoal que se você apertar nesse aviãozinho que tem aí na lateral da sua tela, você consegue mandar para alguém que você acha que é importante ouvir o que a gente está falando aqui. Isso. E você De também, qualquer se você forma, a curtir, gente vai salvar para deixar. vai salvar para todo mundo, exato. Uhum. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar é que, assim, é lógico que nós estamos falando de plano de saúde. Então, hoje em dia, a gente está falando de 30% da população que é capaz de pagar plano de saúde. Uhum. Mas quando a gente fala do rol e a gente fala dessa coisa taxativa do rol, a gente começa a ter implicações dentro da saúde como um todo, não só da saúde suplementar, né? Hoje a gente sabe, então, só para explicar um pouco mais também a esse respeito, hoje a gente sabe que os planos de saúde, mesmo o rol não sendo taxativo, né, ou que não era taxativo, eles já não cobriam o que não estava no rol. Então, eles já davam como desculpa a não cobertura porque não estava no rol. Então, já era uma primeira coisa de dificuldade, certo? Uhum. Agora, o rol sendo taxativo vai ficar mais difícil. E a gente tem instâncias de liberação de medicação e de procedimentos. Então, quando é criado, vamos supor, um medicamento para leucemia, esse medicamento passa pelos estudos, como a Adri falou, e é aprovado para uso dentro do território nacional pela Anvisa, né? Que é a agência de vigilância, que diz, é seguro, é eficaz, vale a pena, vamos aprovar. Tendo a aprovação da Anvisa, o que isso quer dizer? Que você pode usar ele aqui, mas não quer dizer que ninguém tem que cobrir, nem o SUS e nem o privado, né? Nem o convênio. Então, a gente já tem uma outra instância que diz o que o convênio tem que cobrir, que é o rol da ANS, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí depois a gente tem uma outra instância, que é a CONITEC, que é uma câmara técnica de avaliação, que vai dizer se está em cobertura no SUS ou não. Então, a gente é um dos poucos países onde a gente tem todas essas instâncias, etapas de aprovação, né, para que a gente tenha, de fato, o medicamento oferecido para a população. Deixa eu até ler para você, no parágrafo que fala da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, porque é importante como isso pode dar margens a interpretações, né? Então, ele diz o seguinte, no julgamento de quarta-feira, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Ou seja, olha a dificuldade que isso vai criar para os profissionais. Nós vamos ter que fazer um malabarismo, porque no momento em que você tem o procedimento, tem um estudo de fase 3, que ele compara o procedimento padrão com o que está em teste, que é basicamente o que acaba incorporando na nossa prática. Aí o padrão deixa de ser padrão porque você tem uma terapia melhor, que foi estudado na fase 3. Aquilo é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas você não pode prescrever porque não está no rol. Mas o rol agora só vai analisar esse estudo em 2024. E o que você diz para o seu paciente? Sim. E aí, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que você vai ter um aumento de judicialização. Porque antes, você conseguia, mandando estudos de fase 3, comprovando para o convênio, você conseguia convencer, né? Argumentando, você conseguia convencer. Exato. Agora, você não consegue mais argumentar. Existem, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas, que é assim, existe o lado do plano de saúde que diz que e aí eu quero depois entrar numa coisa polêmica também, que é assim, com a entrada de procedimentos, né, de saúde cada vez mais caros, procedimentos e medicamentos cada vez mais caros, vai ficando muito difícil um sistema baseado na forma de seguros conseguir custear tudo isso. Então, a gente pode até entrar nesse mérito, que realmente é muito difícil, né, a gente ter esses procedimentos caríssimos e a gente conseguir custear tudo isso, tá?
Depois a gente pode voltar para essa pergunta do Carticel, tá, Sim, Juliana? isso vai ser muito importante. Só para não perder a linha aqui. Claro. Então, a gente pode argumentar isso, e eu acho que existe esse argumento. Eu acho que é importante a gente entender que os planos de saúde podem ficar mais caros, né? A partir de que a gente tem muitos medicamentos mais caros, procedimentos mais caros, a saúde vai ficando cada vez mais cara. Então, isso é importante. Mas, para a gente poder dizer que o rol da ANS é taxativo e isso vai proteger todo mundo, e não só os planos de saúde, porque o nosso intuito aqui não é proteger só os planos de saúde, a gente precisa ter transparência da ANS de como é feito esse procedimento, de inclusão das coisas, né, dos procedimentos e dos medicamentos no rol da ANS. Então, cadê essa transparência? Né? A gente vê transparência, a população precisa poder participar disso, como participa da Conitec, por exemplo. Né? Então, toda vez que vai ter uma reunião da Conitec para aprovar algum medicamento, algum procedimento para o SUS, existe a participação da população, existe a participação das entidades de classe médicas, existe a participação das associações de pacientes, dos próprios pacientes, da população em geral. Coisa que hoje, para o rol da ANS, não existe. Então, a gente fica muito sem saber como são tomadas essas decisões. Então, se a gente quer proteger, de fato, os dois lados, dizendo que eu estou tornando o rol taxativo para que não tenha elevação de preços, né, que já estamos vendo, né? A gente já está vendo elevação de preços de 80% em plano individual, né? Cecília falando aí, transparência, regularidade e intervalos menores, exatamente. Sim, exatamente. Então tem que ter transparência, regularidade do que vai ser aprovado e intervalos menores. Então, Inclusive, havia uma proposta de que o rol fosse dinâmico, ou seja, na medida em que você tivesse mais aprovações. As aprovações elas iam sendo analisadas. Você não pode esperar 2 anos para tomar uma decisão de incorporação de uma nova conduta médica, um procedimento, uma terapia. Não pode. Isso fica aquém. É claro que nós sabemos que, à medida em que o tempo passa, as novas tecnologias, como falaram aqui em CAR-T, a gente pode falar depois, são terapias de alto custo, mas elas são selecionadas para um número pequeno de pacientes. E se a droga, ou o procedimento, ou a intervenção foi aprovada pela Anvisa, ela já passou por um crivo técnico em que observa que aquela conduta, ou aquele procedimento, ou aquele medicamento, ele tem benefício, senão ele não teria sido aprovado. Então, Sim. A questão do rol fica complicado na medida em que você tem um vácuo, né? Você tem um intervalo muito grande entre a aprovação da droga, que já chegou aqui atrasada, a maioria das vezes, até que você possa, de fato, estar utilizando ela no seu paciente. Sim. Só para a gente ter uma ideia, assim, para a aprovação da Anvisa, a Anvisa é bem criteriosa nas aprovações, né? Então, as coisas que passam pela aprovação da Anvisa, elas são criteriosas mesmo. E um dos critérios é estudo de fase 3, estudo de fase 3 tenha sido feito, né, com população brasileira. Então, a gente tem um monte de critérios para que a Anvisa aprove. Então, a gente já está passando, né, por um crivo. Em outros países onde existe, né, essas aprovações, existe esse pagamento, então existe, por exemplo, na Inglaterra, onde o sistema de saúde é quase que inteiramente público, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deles lá nem aprova as medicações que eles acham que não vai caber. Então aqui a gente tem tantas instâncias, não aprova, precifica, daí não entra no rol. Então tem preço, mas se você quiser, você paga. Agora, o convênio não tem obrigação de pagar. Só vai ter a obrigação de pagar daqui 2 anos, se a ANS entender numa sessão privada que aquilo vale a pena ser pago. Uma coisa que eu queria entrar num ponto que eu acho que é complicado é sobre preço, né? A gente sabe hoje, que é isso que a Adri falou, as terapias mais modernas vão chegando e os valores vão ficando estratosféricos, né? Vão ficando muito altos mesmo. E aí a gente, né, por quê, né? Por que a gente tem valores tão altos dos medicamentos, dos procedimentos? Por que tudo custa tão caro, né? Isso a gente pode depois até trazer algum especialista para fazer essa discussão em relação à precificação, que é uma discussão importante também, né? Para a gente entender por que é tão caro. E assim, será que precisa ser tão caro?
né? Eu acho que isso é uma outra discussão. E aí isso também entra nessa parte de dizer, bom, será que precisa ser tão caro? Sendo tão caro, será que realmente os convênios vão falir e vão ter que aumentar tanto assim os valores das suas mensalidades para o consumidor final, né? Enquanto a gente viu aí que nos últimos anos o Brasil teve um encolhimento da economia, né, em torno de 6%, e os convênios tiveram lucro, aumento do lucro, né? Não é tiveram lucro, mas tiveram aumento do lucro, tiveram ganho acima do que a economia teve. Então, eu acho que a gente deve pensar mesmo se essa questão de que se os convênios tiverem que pagar tudo que tem que pagar, se eles vão realmente ter problemas financeiros, né? Ele falou, quando a gente tem eu acho o terapias muito seguinte, caras, por exemplo, Carticel, não está no rol, discussão, né? Isso. Não, o Carticel não está no rol, está aprovado na Anvisa para 3 indicações, né, que é para leucemia linfóide aguda, para linfoma difuso de grandes células e para mieloma múltiplo, todos eles que tenham tido necessariamente uma terapia anterior e é muito bem, digamos assim, estabelecido o que Difusa serve 2, de tratamento. né? Difusa terceira linha. Isso, terceira linha. Difusa terceira linha. Tem que ter um 2 anteriores. Tem que ter feito um transplante de medula, ou se não tiver feito um transplante de medula, tem que ter uma justificativa, enfim. Mas, de qualquer forma, o que eu queria levantar aqui, uma questão, é que a gente sempre vai falar de rol e vai pensar sempre em medicamento. Passa, assim, imediatamente essa ideia que se passa. Mas a gente tem que levar em consideração que o custo que o paciente gera para a seguradora e que depois é diluído e dividido em todos os segurados, não é só medicamento e não é só terapia oncológica. E a gente está falando como oncohematologista, mas é muito frequente você ver o outro lado, o lado do doente crônico. Nós temos que levar em consideração que a população que mais cresce no Brasil é aquela acima de 65 anos. Se ela cresce numa quantidade enorme, e a gente sabe que temos aí a questão, que aí já era uma outra questão, nós temos mais pessoas aposentadas, mais pessoas doentes, mais pessoas precisando do serviço de saúde, seja do SUS, seja da saúde suplementar. E aí você tem muitas vezes pacientes que ultrapassam a sua capacidade de tratamento e de cura, digamos. Né? Então, vamos imaginar no âmbito hospitalar. Não é incomum você ver pacientes idosos, DPOC, renais crônicos, com demência, e que ficam meses internados numa unidade fechada. Não há uma cultura no Brasil do hospice, do paciente de cuidado de fim de vida. Isso eu observo como oncologista e como hematologista, já tentei várias vezes, na nossa prática diária, convencer eventualmente um familiar que aquele paciente precisa de cuidado de fim de vida. Não, ele acaba indo para um hospital, indo para o CTI, ele vai ser, digamos assim, entubado e ele vai ficar no CTI. E o custo desse doente é altíssimo. Então, eu estou vendo por um lado. Por outro lado, você tem um paciente jovem, por exemplo, que tem uma doença curável, mas que ele está refratário e que você chega no momento em que ele vai precisar de um CAR-T-cell, por exemplo. Né? Ou, como a gente tem visto, eu vi hoje apresentações no IRA, que é o Congresso Europeu de Hematologia, com novas drogas, como os anticorpos biespecíficos, com respostas espetaculares, mas são estudos iniciais. Mas se eu penso que eu tenho uma população que é pequena, que não é muito grande, se a gente pensar em determinadas patologias, ela não é muito grande, e aquela terapia vai fazer toda a diferença entre salvar aquele paciente, você vai sempre querer salvar o seu doente, porque vai ser sempre o doente da qual você está investindo maior, digamos assim, a maior possibilidade, usando a sua carta magna para tratar aquele paciente. Mas tem um custo, que é o custo que a gente sabe de todos os anos de estudo clínico, do desenvolvimento da droga. Muitas vezes são drogas que são biológicos, e a gente sabe que os biológicos, os CAR-T, a terapia celular tem um custo altíssimo. Então, acaba que o custo do tratamento é muito alto. Então, a gente precisa entender
que o tratamento de custo alto não é necessariamente o tratamento oncomatológico. A gente passa por uma série de terapias, desde o paciente crônico, que é um paciente que eventualmente ele não vai sair daquela situação e está utilizando uma terapia de muito alto custo, que é uma terapia de unidade fechada. A questão é, quem é que vai dizer que eu tenho que investir nesse doente e não investir nesse doente? Eu acho que isso também é uma questão, Dri, de farmacoeconomia, né? Sim, então, exato. a hora que eu invisto um tratamento caro num doente que pode voltar a ser produtivo e voltar a rodar a economia, talvez eu tenha que investir um tratamento caro nesse doente, porque ele vai voltar a pôr dinheiro na economia. Né? E você sabe que a Inglaterra faz isso, né? O anos de vida ganho com aquela terapia e quanto que aquela pessoa vai voltar à linha de produção, ou seja, que vai geração ser produtiva. Exatamente. Então, isso é uma questão de farmaconomia também. Agora, o que eu acho que a gente precisa frisar aqui é que uma coisa procedimentos que já eram difíceis da gente conseguir, né? Que são para as doenças raras, que são os medicamentos mais caros. E por que muitas vezes que os medicamentos para doenças raras são mais caros? Porque eles vão ser pouco utilizados. Então, aquela indústria, ela precisa ganhar de volta o que ela investiu e ainda ter lucro, porque, afinal de contas, isso aqui é um capitalismo, a gente precisa de lucro, né, para sobreviver, com poucos doentes que vão utilizar aquela medicação. Né? Então, por exemplo, o Carticel, ele é caro por quê? Porque ele tem toda uma manufatura, ele é caro para ser produzido, ele é caro para ser fabricado, ele foi caro para ser desenvolvido e ele vai ser usado por uma minoria da população. Então, realmente tem um custo muito alto. Agora, se esses procedimentos já eram difíceis de conseguir, agora vai ficar mais difícil. Eu acho que a gente vai aumentar a judicialização na saúde. Vai, né? Com certeza. Eu estava lendo alguns especialistas falando, né, a favor e contra esse rol taxativo, enfim, e eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, né? E o nosso intuito aqui não é discutir tudo que tem para ser discutido, até porque a gente pode até trazer depois pessoas que entendem mais, que estão dentro do judiciário para a gente conversar mais. Eu acho que vai aumentar a judicialização e aí a judicialização é o custo para cima do paciente, né? Porque o plano de saúde é uma empresa que já tem um advogado e um setor jurídico. Sim, claro. O paciente não. Então, o paciente... mas aí judicializa, né? Que é mais ou menos o que está aqui, a norma que você leu aí está dizendo, né? A nota técnica aí está dizendo. Os procedimentos que não estiverem dentro do rol, dependendo do que eles forem, o paciente vai poder conseguir mesmo assim, mas ele tem que judicializar. E aí, nesse caso, a terapia de CAR-T se enquadra aí, né? Porque não tem uma outra opção. Não tem outra opção e você vai ter que judicializar. E hoje eu ouvi um comentário no rádio a respeito disso, que era assim, alguns planos de saúde dizendo que os usuários do plano de saúde vão poder escolher pagar a mais do que eles já pagam para ter um acesso maior aos procedimentos e às medicações. Então, assim, né, você já paga... Dependendo do plano de saúde que você tem aí, você paga para uma criança 800, 900 mil reais. Você tem. Quem é que tem capacidade de pagar isso, né? Quando você tem aí fome aumentando, né? Não é que as pessoas não têm dinheiro para fazer o luxo, as pessoas não têm dinheiro para fazer o básico. Não, e muitas pessoas... Só no mês passado, eu perdi 2 pacientes porque eles perderam o emprego, ou seu parente perdeu o emprego, a empregadora ainda deu 3 meses de seguro, só que um doente que usa, por exemplo, ibrutinib, em terceira linha, em resposta completa, ele me pediu, a senhora pode fazer um relatório para o SUS? Claro que eu posso, só que o senhor não vai tomar esse medicamento no SUS. No SUS, é isso. Então, você tem aumentado até o aporte do SUS por conta desse percentual de pessoas que perderam o emprego, que perderam o seguro-saúde, que estão... em tratamento. E aí eu tenho uma opinião que é muito, talvez, polêmica, mas o que eu acho é que a gente só vai resolver essa questão de plano de saúde, valor de plano de saúde, quanto custa, cobertura, essas fusões enormes que nós estamos vendo agora dos planos de saúde com outras empresas, né, empresas de saúde relacionadas a hospitais e a fusão de quem paga com quem fornece o serviço, né, que é uma fusão que daí
a pessoa não tem nem como discutir aquilo, né? Porque quem paga e quem fornece é a mesma pessoa, então são as verticalizações, né, na saúde. A gente só vai resolver isso a hora que a gente tiver um SUS, né, uma saúde pública, que de fato é para todos, né? A hora que a gente tiver o SUS dando conta da população total. Porque hoje, se esses 30% que pagam plano de saúde pararem de pagar plano de saúde e entrarem no SUS, o SUS acaba, né? O SUS não vai mais existir, não vai dar conta de englobar todas essas pessoas. Então, enquanto a gente não tiver um SUS forte, que fornece tudo que o doente precisa, né, e que tem capacidade de absorver a população como um todo com qualidade, a gente vai continuar não sendo vivendo, brigando com plano de saúde. Eu só queria lembrar para quem estiver assistindo, que tiver que seja paciente ou parente de paciente, ou seja amigo de alguém que seja paciente. Primeiro, uma paciente minha já me ligou hoje. Doutora, com essa decisão, eu não vou receber mais a minha medicação? Não, vai sim. Não se preocupa, porque você já está recebendo e a sua terapia, no caso dela é imatinib, para uma LMC, já está no rol, já está no SUS, isso já está. Não, e mesmo que não esteja, quem já tem causa ganha vai continuar com a causa ganha e vai continuar recebendo seus medicamentos. E isso muda daqui para frente. Lembrar sempre de conversar com o seu médico. Conversa com o seu médico, ele vai lhe orientar. Não procure já de imediato um advogado e nem procure fazer pânico. As coisas têm que ser discutidas com calma. Por quê? Eu acho que existem saídas, nós temos opções, nem tudo realmente que a gente solicita muitas vezes, realmente você tem uma opção terapêutica, no rol está escrito que a gente pode ter a opção de, eventualmente, não tendo a opção, discutir com um convênio, olha, eu não tenho essa opção, ou a única opção que essa paciente tem é essa, e quem vai poder dizer isso para você é o seu médico, é o profissional que lhe acompanha. Além disso, hoje no Brasil, cada vez mais, felizmente, nós temos centros de pesquisa espalhados pelo Brasil com opções de tratamento que, eventualmente, são opções para aqueles pacientes que não têm opção. Então, a terapia baseada em pesquisa clínica hoje é muito séria no nosso país, a gente tem centros espetaculares e eu acho que a gente tem capacidade de, nesse contexto amplo de um país tão grande, continental como o nosso, ter opções e discussão sobre esse nova, digamos assim, modelo de regular que a gente pode fazer com que os nossos doentes continuem recebendo o melhor tratamento. Eu queria lembrar vocês, é isso. E eu queria lembrar também que a gente tem lá no Spotify, até depois a gente tem a link da bio aqui lá do Dri ao Quadrado, a Dri que está no Dri ao Quadrado, tem no link da bio no Spotify, e a gente tem um debate muito interessante com um médico de Curitiba que chama Samir Naban, que entende muito sobre isso. A gente tem 2 debates lá, um debate sobre judicialização em saúde, tem um debate sobre o rol da ANS, um é com o Samir e o outro é com o Volney. Entrem lá e ouçam o podcast do Dri ao Quadrado, para a gente... Que lá tem mais informações para vocês entenderem um pouco mais sobre o rol, sobre judicialização de saúde. E a gente vai fazer um podcast ainda de novo para atualizar sobre o rol taxativo, falar um pouco mais sobre o rol taxativo, do ponto de vista também de quem está dentro do judiciário. Porque eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa ter e as pessoas precisam entender mais sobre o que é o rol, para que o rol existe, né? O que é ANS, o que é Anvisa, o que é Conitec, o que é SUS, o que é privado, né? Acho que isso é bem importante. Muito bem. Mais alguma coisa, Adri? Acho que não. Eu só lembrar para vocês, quem estiver assistindo, eu e a Adri vamos eventualmente vir aqui e falar um pouquinho também do que está acontecendo nos eventos, né? Nós tivemos a ASCO, final de semana passado, estamos tendo agora a ASCO é o Congresso Americano de Oncologia Clínica, só para vocês saberem. E esse final de semana está tendo em Viena o Congresso Europeu de Hematologia, que tem muita coisa nova. E é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Trazer novidades mais moderno e novidades, estudo clínico em oncohematologia e hematologia benigna também, né? Lembrando que hemofilia, anemia falciforme, porfiria, tem muita novidade nessas doenças que são consideradas benignas, que não são oncológicas, mas de qualquer forma tem um impacto muito grande na qualidade de vida dos doentes. Sim. Acho que é isso. Obrigada por todo mundo que estava aqui, pela presença de vocês, pelas perguntas que vocês mandaram.
O pessoal elogiou aí, obrigada. Espero que tenha solucionado um pouco as dúvidas de vocês. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas lá. Quem quiser mandar mais perguntas sobre o rol, pode mandar, que nós vamos responder. E fica ligado aqui no Dri ao Quadrado, que sempre tem novidade, né, Dri? Isso aí. Tchau, Tchau, gente. Até tchau. mais.